meu nome é Elisa Paiva, eu sou terapeuta holística. Seja muito bem-vinda ao meu canal, onde eu trago ferramentas e reflexões para o seu fortalecimento emocional. Hoje eu vim falar sobre essa névoa maravilhosa que temos aqui no fundo, essa neblina linda, que é um fenômeno natural, que por vezes nós trazemos essa névoa, essa neblina para a nossa vida através da nossa confusão mental. Então, se você se encontra nessa situação onde você quer sair, quer dar alguns passos e não consegue devido a tantas opções, porque sim, hoje nós temos muitas opções, e aí nós ficamos confusos, e é onde nós trazemos essa névoa, essa neblina para a nossa vida, para a nossa mente. Então, fica aí, clica no sininho para os próximos vídeos. Então, o que é essa névoa na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Quando você está muito preocupado, ou por vezes nós estamos simplesmente cansados e tem tanta coisa acontecendo no nosso dia a dia e não conseguimos delegar. Às vezes nós não acreditamos que a outra pessoa é capaz de fazer o que nós fazemos, isso é um erro, tá, gente? É muito importante que você saiba delegar, porque dessa maneira você não se sobrecarrega e as pessoas à sua volta, elas vão te dar mais valor, porque elas sabem o que você está fazendo também, elas têm consciência do que você faz. Então é importante a gente aprender a delegar. Além de você aprender a delegar, é muito importante você planejar, para que quando você teve uma ideia, por exemplo, nossa, que dia lindo, inspirador, ai, que dia maravilhoso, né? Ou então você está fazendo um passeio e teve uma inspiração. Então, ao invés de você falar, tá tudo aqui, ó, na mente, não, coloque no papel. Traga tudo isso para o papel, porque quando você coloca no papel, você então consegue trazer isso para a realidade. Muitas vezes não realizamos o que queremos realizar, porque deixamos tudo aqui. E aí você vai esquecendo, na correria do dia a dia, você acorda, é trabalho, é criança, é marido. Às vezes a gente quer sair, quer passear, vai para academia e você acaba se esquecendo daquele insight, daquela intuição que você teve. Então, quando você coloca no papel, fica muito mais fácil de você trazer isso para a realidade. Outra coisa muito importante de você fazer, além do planejamento, é ter consistência e ter uma coisa muito importante, flexibilidade. Muitas vezes nós não realizamos algo por causa do perfeccionismo. Eu, por exemplo, durante muito tempo eu queria já estar aqui passando esse conhecimento maravilhoso para vocês, só que eu era muito perfeccionista. Então não precisava de ninguém me trazer uma barreira, falar, Elisa, isso não é dessa maneira, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Eu mesma colocava muitas barreiras, eu criava muitas barreiras para mim. Então, é importante que você seja flexível. Hoje, o que eu posso fazer hoje? É muito interessante, né? Eu fiz o curso de Reiki e no Reiki eles têm uma oração e é muito interessante que a frase é o seguinte: só por hoje. E é importante, você começa o seu dia pensando, só por hoje eu vou ser melhor. Só por hoje eu vou sorrir mais. Só por hoje, né? E aí você traz essa energia maravilhosa para a sua vida. Porque essa névoa que nós estamos vendo neste momento, ela chega até nós através dos nossos pensamentos, da nossa confusão mental. Então, se você se encontra nesse momento de névoa, de confusão mental, e isso não é porque você está passando por uma situação turbulenta ou alguma dificuldade. Muitas vezes você está ali, recebeu uma promoção, está mudando de trabalho ou vai fazer uma viagem e está ali preocupado com tanta coisa para organizar. Então, quando você coloca tudo isso no papel, fica muito mais fácil. Eu trabalho com o alinhamento e o balanceamento de chakras, dentre outras terapias. Por que é tão interessante e importante você alinhar os seus chakras, balancear os seus chakras? Pelo mesmo motivo, para que você tenha clareza. Quando você consegue ter clareza na sua vida, você toma decisões muito mais rápidas.
Você já parou para pensar que o empresário, né, ele toma uma decisão, um empresário, um CEO, assim, né? Eles têm sim, muitos deles têm ali, né? Tem as pessoas que os auxiliam, né? Tem o board, tem os membros, né? Que auxiliam ali. Porém, há momentos em que todos nós temos que tomar decisões sozinhos. Então, quando você passa todo dia a tomar uma decisão, ter mais clareza, e aí é interessante você ir anotando, sabe? Tenha um diário para você anotar tudo que você está fazendo. E aí você vai anotando, olha que legal, hoje eu consegui tomar essa decisão, hoje foi mais fácil. E aí você vai anotando nesse diário. Então você passa a anotar. Começa a fazer o seguinte, teve a ideia? Qual é o projeto? Vamos colocar lá, projeto. Quais são as vantagens e as desvantagens desse projeto? Então, em que área que você está se sabotando? Porque muitas vezes, tá, gente? Eu falo por mim, das 99% das vezes eu estava me sabotando. Eu não precisei de ninguém me sabotar, tá? Então, como que você está se sabotando? Quais são as áreas que você se sabota? E aí, interessante, você coloca ali maneiras, né, para você lidar com essas situações. E você começa a buscar auxílio. E como que você vai buscar esse auxílio? Você procura um coach, um mentor ou mesmo um terapeuta. Sabe por que procurar um terapeuta? Às vezes nós sabemos tudo o que temos para fazer, temos consciência da nossa capacidade, só que não temos coragem de agir. Ou então, não temos coragem de expressar, de colocar para fora. Porque por mais que você tenha capacidade, você tem que conseguir apresentar o seu projeto. Quer você esteja vendendo um bolo, então você tem que chegar, olha, eu vendo esse bolo, eu faço. Então você tem que fazer o seu marketing. Por mais que você contrate uma empresa de marketing, você também faz o seu próprio marketing. Então isso é importante. É importante a gente saber essas pequenas coisas. E às vezes não conseguimos sozinhos. É importante entender que você precisa sim de outras pessoas para te auxiliar. E hoje, gente, a tecnologia é incrível. Então hoje nós temos várias ferramentas para auxiliar. Então nós temos várias pessoas que estão aí, profissionais, que estão aí prontos para nos auxiliar. Eu trabalho no campo energético. Eu estou aqui, caso você precise, para te auxiliar nessa jornada maravilhosa. O meu foco é no desenvolvimento pessoal. Porque quando você se conhece, então você consegue perceber tudo à sua volta de uma maneira diferente e reagir de uma maneira diferente. Porque presta atenção, quando você está feliz, alegre, para cima, então você só vê oportunidades, só vê coisa boa. Quando você está triste, você só vai ver coisas negativas. Então é importante a gente prestar atenção nisso. E é aí que entra os tratamentos energéticos. Por quê? Dessa maneira, muitas vezes nós não percebemos e acredito que nós nunca paramos para pensar sobre isso, né? Então, quando você muda o seu humor, você muda o quê? A sua frequência. Mudando a sua frequência, né? Então, assim, se você está triste, a sua frequência está baixa. Se você está feliz, a sua frequência está alta. E é exatamente dessa forma que o universo funciona. Quando você está numa frequência alta, é isso que você vai atrair para você. Oportunidades que estão alinhadas com a sua frequência. E quando você está triste, oportunidades, situações e pessoas que estão alinhadas com essa situação também, tá? Então fica a dica. É importante fazer o quê? Colocar no papel. Então vamos lá. Tenha um diário. Além do diário, é que eu machuquei o dedo, né, gente? Então fica um pouquinho complicado, mas vamos lá. Tenha um diário, aí você anota então o que você quer realizar. Caso você já tenha um projeto em mente, coloque o projeto. Aí você anota as vantagens e as desvantagens. Anota em quais são as áreas que você se sabota.
Anota o que você precisa trabalhar, o que você acredita que você precisa trabalhar. Porque isso também é interessante. Muitas vezes você acredita que você tem que trabalhar algo e aí você pede o auxílio de um profissional e ele fala assim, não, não é isso que você tem que trabalhar, é outra coisa, tá? Então aí você anota o que você acredita que você tem que trabalhar. E então você anota, começa a anotar auxílio. Onde eu vou procurar auxílio? Quem são as pessoas que vão me dar o suporte necessário nesse momento? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de confiar no próximo, né? Por coisas que aconteceram no passado. Só que nós sabemos que para lançar um projeto, algo novo, nós temos caso você tenha uma empresa, você vai precisar ter alguém em que você possa confiar, quer seja o seu terapeuta, quer seja o seu sócio, seu parceiro, esposo, esposa. Muitas vezes também, até a ideia estar concreta, mesmo na sua mente, você ter toda... É lógico que a gente começa com um esboço, certo? Então, há momentos que é importante você fazer o silêncio. Isso é muito importante. Só que há momentos em que nós precisamos confiar no outro. Então, se você precisa trabalhar isso, trabalhe um pouquinho o lance do julgamento. Porque muitas vezes você pode até não julgar o outro, só que você se julga tanto que o seu inconsciente ele vai ficar se perguntando, né? Caso você seja tão perfeccionista como eu era no passado, ainda sou um pouco hoje, né? Como eu era no passado, então muitas vezes você fica na dúvida, será? Então tira esse será da sua vida, tá? Trabalhe isso. E aí você então anota o que você precisa trabalhar, anota as pessoas que podem te auxiliar e você começa a procurar esse suporte. As pessoas que vão poder te auxiliar nesse momento. E dessa maneira você vai retirar então essa névoa da sua vida que olha, já acabou, gente! Gente, eu acho linda a neblina, eu adoro, eu acho lindo. Então, é isso, eu vim falar sobre essa neblina, que é um fenômeno maravilhoso e muitas vezes nós trazemos isso para a nossa vida. Um abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu estou aqui para te auxiliar nessa jornada incrível.